Lucas 18, do 35 ao 45. É um texto que eu tenho certeza que você conhece. Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente, diga imediatamente, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Imediatamente. Hoje eu quero falar sobre a arte da fé. Ter fé não é fácil. Ter fé é um grande desafio. Mas ter fé não é fácil apenas agora, na nossa geração, no século 21. Ter fé nunca foi fácil. Eu já falei aqui outras vezes que nós vivemos num mundo extremamente grande, né? Que é o universo. Quem aqui acredita que exista extraterrestre, vida fora da Terra? Quem acredita? Levanta a mão. Nossa, só 2 têm fé aqui? Ah, também, né? Também ali. Tem que ter fé para acreditar. Diz que existe nave espacial, eu nunca vi, tem que ter fé. Alguém aqui já foi abduzido alguma vez? Teve uma experiência extraterrestre, namorou algum extraterrestre? Isso é coisa de americano. Tem de americano que engravidou com experiências extraterrestres. Tem muita coisa na vida que a gente precisa ter fé. Aí que diz respeito a Deus, tem que ter fé também. Porque quem consegue provar a existência de Deus? Se você está aqui por causa de Deus, você é uma pessoa de fé. Porque eu nunca vou conseguir provar para você que existe Deus. Na verdade, Deus ele não quer provar nada para ninguém. Porque o que ele exige é que para você se relacionar com ele, você dependa da fé. E não das experiências. E não dos arrepios, e não do caicai, e não das experiências extravagantes que a gente vê por aí, porque diz que recebeu o Espírito Santo, então teve experiências mirabolantes. Não. O que nos aproxima no relacionamento com Deus é a fé, é você crer que Ele existe. Por outro lado, a gente precisa desenvolver uma fé fenomenal para acreditar que esse mundo não é obra do acaso, que esse mundo não é apenas uma grande explosão, mas que esse mundo foi feito pelas mãos de Deus. Você precisa ter uma fé gigantesca para você acreditar que há vida após a morte. Que quando você partir desse mundo, você vai ou para o céu ou para o inferno. Tem gente que tem uma fé mais ou menos no que diz respeito a isso. Ele até acredita que existe céu, mas não acredita que existe inferno. E aí a gente precisa ter fé para pensar assim, será que quando a gente morre, lá na eternidade, a gente vai se lembrar daqui? Uai, se você já tem esse pensamento, então você já tem fé de que existe a eternidade e que existe vida após a morte. Enfim, a fé é um desafio muito grande e esse desafio ele acontece e acompanha a humanidade há muitos anos. Na Idade Medieval, a fé ela era baseada no misticismo, as experiências místicas. Por isso era necessário a criação de mosteiros, e a pessoa então se enclausurava nos mosteiros, ou nas cavernas, e ali a pessoa ficava enclausurada num rito de jejum, de busca frenética, fora da sociedade, para ter uma experiência com Deus. A fé, na Idade Medieval, ela era baseada na experiência com Deus, e não simplesmente no fato do crer. Mas essa época passou, essa fase passou, e aí veio o período que a filosofia chama de escolástica. Período na qual as pessoas, elas colocaram a sua fé como base racional.
Crer é também pensar. Crer não é simplesmente uma experiência mística, você precisa ter base para você crer. Você precisa ter comprovação científica. Você precisa, para crer, ter um desenvolvimento racional no que diz respeito à fé. A Bíblia é um livro escrito por homens. Como seria um livro escrito por Deus? Não é racional? Vida após a morte não é racional? Vida fora do planeta não é racional? E a escolástica, então, ela desenvolvia esses pensamentos, e os grandes matemáticos que surgiram daquela época eram justamente ateus. Por quê? Porque vieram de um período do desenvolvimento da escolástica onde a razão estava acima da fé e, consequentemente, acima da emoção. Uma vez que para a turma da escolástica, a fé ela estava muito mais ligada à emoção do que necessariamente à razão. Uma frase que era bem difundida no período da escolástica: pensamento cristão da Idade Média era baseado na tentativa de conciliação entre o que é o ideal e o que é racional. Mas, como o mundo sempre está mudando, cai a escolástica e vem o humanismo. E o humanismo predomina até hoje. Estava ali entre o meio termo entre o renascentismo e o humanismo. Já o humanismo tira Deus do centro, o humanismo tira a fé do centro, e o humanismo coloca quem no centro? O homem. O que importa é o ser humano. Deus, se existe, está a serviço do homem. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que eu goste. E a partir do momento que algum Deus dita uma norma que eu não concorde, então eu me sinto à vontade para dizer: eu não concordo com esse Deus. Então, simplesmente, esse Deus para mim não existe, não importa o que ele faz, o que ele fala. Esse movimento, o humanismo, ele representou uma profunda ruptura do modo de vida mergulhado na sombra do fanatismo, dos mosteiros, das experiências místicas, espirituais, religiosas, para então despertar em uma esfera de materialismo e antropocentrismo, onde o que importa é o homem. E por que eu digo que esse é o movimento de fé que predomina até hoje? Porque hoje o que faz sucesso nas músicas religiosas, as músicas religiosas que fazem sucesso são justamente aquelas músicas que enaltecem o ser humano. Você pode, você tem poder, você vai fazer, você vai conquistar. E aí, as mensagens que têm impacto na vida das pessoas são aquelas mensagens que levam a pessoa a acreditar que ela tem poder, e não aquela mensagem que vai colocar a pessoa, o ser humano, no lugar dele, Deus no lugar dele, e a nossa interdependência de Deus. É por isso que eu quero falar hoje sobre a arte da fé. A arte da fé. Vamos repetir? A arte da fé baseada nessa passagem. Vamos entender direitinho. Um cego à beira de um caminho pedindo esmolas. Óbvio, se pedir esmolas é porque a cegueira, a deficiência dele o impedia de trabalhar e de se autossustentar ou de sustentar sua própria família. E aí então ele se assenta à beira do caminho, e à medida que ele ouve pessoas passando por ali, então ele começa a gritar e pedir uma esmola para poder levar uma comida para casa. O texto não diz quantos anos esse homem tinha, mas o texto deixa claro que ele percebeu que uma multidão muito grande estava passando por ali. E ele então pergunta para alguma pessoa que estava à sua frente: o que está acontecendo? E a pessoa diz: Jesus o Nazareno. Ao que tudo indica, ele já havia escutado falar sobre esse Jesus, porque imediatamente o texto diz que ele se coloca de pé e começa a clamar, começa a pedir para que Jesus cure ele. Versículo 35 ao versículo 38. Vamos ler novamente. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus o Nazareno. E então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual é a fé, ou qual é a função dessa arte que a Bíblia chama de fé? Em primeiro lugar, baseado nesses 3 versículos, se você quer ser uma pessoa de fé, essa fé precisa te tirar da sua zona de conforto. Diga: tirar da zona de conforto.
E se tem uma coisa que nós não gostamos é que mexam na nossa zona de conforto. A gente tem o nosso lugar, a gente tem a nossa zona de conforto, a gente tem a nossa trilha, a gente tem o nosso gosto e a gente não gosta que mexa na nossa zona de conforto. Esse homem, ele podia simplesmente, de onde ele estava, falar assim: olha, digam para esse Jesus vir até mim, porque afinal de contas eu sou cego e eu preciso que ele me cure. Ele poderia simplesmente pedir às pessoas que estavam ali para falar assim: olha, Jesus, chame esse Jesus para vir até mim. Ele poderia simplesmente se colocar de pé e pedir que alguém interpelasse Jesus Cristo e trouxesse Jesus Cristo até ele. Mas a passagem diz que ele se coloca de pé e ele começa a acompanhar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós, dentro dessa perspectiva de uma fé humanista, onde nós achamos que Deus é o nosso empregado, que Deus é o nosso funcionário, que Deus, ele deve trabalhar em nossa função, quantas vezes nós paramos, ficamos na nossa zona de conforto e começamos a clamar: Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, faça as coisas acontecerem na minha vida. Deus, mude a minha história. Quando a gente olha a história de grandes personagens da humanidade, eles se tornaram grandes porque saíram da sua zona de conforto. Imagina se Santos Dumont tivesse pensando assim: nossa, que bom seria se eu pudesse voar com um aparelho mais pesado do que o ar. Ah, mas seria tão bom. Seria gostoso olhar tudo lá de cima. Eu entraria para a história como o homem que inventou um aparelho mais pesado que o ar que voasse. Não é essa a história de Santos Dumont. A história diz que Santos Dumont sentava na sua prancheta e começava a desenhar. E aí fazia o protótipo, não dava certo, ele voltava para a prancheta e fazia de novo. E aí tentava, não dava certo, ele voltava para a prancheta e fazia de novo. Saía da zona de conforto. Deus não vai fazer na sua vida aquilo que cabe você fazer, então saia da sua zona de conforto. Se você tem fé, você não é inerte, porque fé e inércia não combinam. Fé e inércia não caminham juntos. A fé, ela tem que levar você a dar o passo. Eu já falei aqui de várias outras passagens bíblicas, como o povo diante do Mar Vermelho, como o povo diante do Rio Jordão, como a ressurreição de Lázaro. Aquilo que cabe você fazer, Deus não vai fazer por você. Amém? Diga comigo: aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Não vai fazer, Luana. Você vai fazer faculdade? Qual? Não decidiu ainda. Deus não vai decidir por você. Então decida. Quantos anos você tem? Já passou da hora de decidir. Decida. O que você vai fazer? Deus não vai chegar para você: ai, Deus, manda um anjo, Senhor, me mostrar qual curso que eu vou fazer. Deus não vai mandar. Ai, Deus, manda o teu Espírito Santo me iluminar na hora de fazer o Enem. Deus não vai mandar se você não estudou. Ai, Deus, vai lá, Senhor, e convence o coração daquele rapaz que eu quero casar com ele. Deus não vai, vai você. Passa verniz, fala eu, né? Fala para ele, fala assim: rapaz, eu gostei de você, esses olhos verdes. Quer namorar comigo? Quer casar comigo? O que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Saia da zona de conforto. Quer ter uma vida diferente? Não depende do que Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Depende de quanto disposto você está a sair da sua zona de conforto. Muitas pessoas morrem na inércia, não porque Deus não os ama, não porque Deus não quer fazer algo por ele, não porque Deus não pode fazer algo por ele. Muitas pessoas morrem sem vencer na vida, porque são inertes, a fé estagnada. O que esse cego queria? Hã? O que ele queria? Enxergar. E ele cria que Jesus Cristo era a única salvação. O que ele faz? Se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Enquanto você não começar a clamar, o problema é que a fé, dentro do humanismo, dessa corrente filosófica humanista, levou as pessoas à estagnação. Sabe quem tem que ter fé? O seu líder. Não, vou pedir o meu pastor, que o meu pastor vai orar e Deus vai me mostrar o curso. Hoje peguei a Luana para Cristo, né? Não, eu vou pedir meu pastor para orar porque ele é um homem de fé, ele vai orar e vai nada. Você tem que ter a sua fé. A fé é sua. E Deus te deu o mesmo Espírito Santo. E Deus te deu a mesma porção de fé que qualquer outro líder espiritual tenha. Você precisa sair da sua zona de conforto. Já pensou se esse cego falar assim: ô irmão, corre lá, chama o pastor para vir aqui, para o pastor conversar com Jesus, para Jesus vir aqui me curar. Jesus já tinha atravessado o Galileia, já tinha sido crucificado, já tinha morrido e ressuscitado. Então, a fé precisa tirar você da sua zona de conforto. O que você quer que Deus faça na sua vida? Pensa aí. O que você mais quer que Deus faça na sua vida? Deus pode fazer. Eu vou até dizer, Deus quer fazer. Desde que você saia da sua zona de conforto. Versículo 38. Versículo 38. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, a arte da fé precisa levar você a se render à total dependência de Deus. Sabe o que o humanismo fez? Criou líderes espirituais e convenceu eles que eles são semideuses na terra. É o Papa na Igreja Católica. É o apóstolo fulano de tal, da Igreja Mundial. É o bispo de Macedo. Não existe líder, não é o Alexandre. O Alexandre é pó, é pecador, é falho. O apóstolo Paulo me ensina como pastor a dizer: miserável homem que sou. O problema é que a fé dentro do humanismo levou as pessoas a tirar a sua visão de Deus e colocou no homem. Enquanto Deus está assim, de braços abertos, falando assim: clama por mim, que eu te responderei. Se ensina nas igrejas por aí a dizer o quê? Clama para o pastor. E sabe de onde vem isso? Vem lá da igreja farisaica antes de Jesus. Porque os fariseus é que pregavam assim. Tinha que levar cada família uma vez por ano, pegar o animal, o seu sacrifício, ir até Jerusalém, Beto. Entregava para o sumo sacerdote levava esse animal e sacrificava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Eles queimavam no altar e falavam: Deus, eu estou aqui queimando esse holocausto em favor do Beto. Quando Cristo vem, a Bíblia diz que Ele se coloca entre nós e Deus. Ele intercede entre nós e Deus. Ele diz: eu vou subir ao Pai, vou sentar à direita do Pai. E toda religião, e toda igreja, e toda linha visionária, e toda linha filosófica que coloca ser humano entre você e Deus, é do demônio, não é de Deus. Todo pastor, padre, bispo... Hoje eu estava conversando com o padre Maurílio, ficamos mais de meia hora no telefone na hora do almoço, né? Ele lá fazendo o almoço dele, uma galinha inteira frita, não sei como é que é, foi bem mineira. E eu aqui fazendo o almoço para nós. E a gente conversando. Ele falou: pastor, como que as pessoas hoje... Ele está lá no interior de Minas, quase divisa com o Espírito Santo. Como que as pessoas hoje estão enraigadas com a visão centralizada no ser humano? As pessoas não querem olhar para Deus. As pessoas não querem pagar o preço para desenvolver a sua fé. Elas querem viver. Existe uma espécie de plantas na natureza chamada de briófitas. É o nome científico delas. As briófitas podem ser chamadas também de vulgo bromélias. São plantas
que elas não têm estrutura própria, então elas dependem de uma outra árvore para elas sobreviver. Então você pega, como é que é aquela flor que a minha sogra gosta, que eu fico pegando aí, correndo risco de ser preso? Orquídea, né? Orquídea. Minha sogra é uma bênção. Minha sogra, a gente anda no mato, aí ela vê uma orquídea, que está assim numa árvore a 30 metros de altura e tem um penhasco de 100 metros, ela fala, meu filho, você pode pegar para mim? Ela falou, não, sogra, tem um buraco aqui. Não, você dá conta. Sogra é uma bênção, né? Minha sogra é uma maravilha. Eu falo, não, sogra, mas se polícia pegar a gente que isso aqui é crime ambiental. Não, não pega não. Ela é uma mulher de oração, né? Eu amo, ela vai estar pregando para nós aqui daqui a uns dias. E aí vocês perguntam para ela isso aí. Mas essa espécie de planta, o que ela faz? Ela se acomoda no tronco de uma outra árvore e ali ela sobrevive. E ali ela recebe os nutrientes, e ali ela recebe água. Mas se você arrancar uma bromélia, uma espécie de briófita, e tirá-la dali e colocar no chão, ela morre. Tem cristãos que é assim. Eles aprenderam a depender de outros homens, de outras mulheres, eles não conseguem desenvolver a sua fé em Deus. Esse cidadão, esse cego de Jericó, ele não queria saber quem estava por ali, ele não queria saber que pessoas que estavam por ali. Enquanto as pessoas o repreendiam, aí que ele gritava mais, aí que ele clamava mais. Tem cristãos que desaprenderam a confiar em Deus e passam a confiar em homens. Não estou dizendo que você não possa chegar para uma pessoa e falar assim, fulano, ora por mim. Fulano, estou precisando de ajuda. Não estou dizendo que não devo fazer isso, não. Estou dizendo assim, saia da sua zona de conforto se você quer ser uma pessoa de fé e aprenda a depender de Deus. Quanto mais eles criticavam ele, mais ele gritava. O inimigo sempre vai levar situações na sua vida para te levar ao desânimo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, passou uma situação terrível, calamitosa. Estão passando aí numa crise financeira e nada está dando certo. Aí disse que foi alguém orar lá e falou assim, olha, não quero nunca mais que volte aqui. Era para receber uma palavra de ânimo, a pessoa só falou de demônio, falou que é demônio na minha vida, que eu estou em pecado, que eu preciso me consertar. Eu falei, não, pastor, eu fiquei pior do que eu estava antes. As pessoas às vezes vão levantar situações para te levar ao desânimo, vai fazer você olhar para o demônio em vez de olhar para Deus. Olha para Deus, deixa Satanás para lá, vai mexer com o demônio para lá. A gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele é terrível, a gente sabe que ele é mau, a gente sabe que ele provoca o mal, mas vamos falar de Deus, vamos buscar Deus, vamos olhar para Deus. Esse rapaz, mesmo sem enxergar, ele olhou para Jesus e gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, versículo 39. Versículo 39. O 40, perdão. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. E tendo chegado, perguntou, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero tornar a ver. A fé precisa criar em você uma mente objetiva. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que você quer da vida? Você sabe onde você quer chegar? Você tem metas na vida? Nós estamos falando de fé, então vamos falar de metas espirituais. Você é uma pessoa que tem buscado conhecer Deus de uma forma diferente dos outros? Fora isso, você é uma pessoa que tem objetividade na sua vida? Quando você ora, você faz aquelas orações horizontais ou você faz aquela oração vertical? Você tem objetivo na sua oração? Quando esse rapaz chega para Jesus Cristo fala assim para ele, o que você quer que eu te faça? O que ele disse? Eu quero ver. Eu quero ver. Talvez se fosse você, Jesus Cristo chegando e falando assim, o que você quer que eu te faça? Você poderia falar assim, Senhor, ixi, agora só me deu uma confusão, agora tem que pensar. Agora deu um nó na cabeça aqui, Senhor, para aí. O Senhor está falando financeiro, o Senhor está falando do meu casamento, o Senhor está falando da minha família, o Senhor está falando dos meus estudos, do que o Senhor está falando?
O que você quer que eu te faça? Senhor, me dá um tempo, pelo menos 5 minutos, que eu estou apavorado agora. Eu não sabia que era tão rápido assim. Ele foi instantâneo. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Se Jesus Cristo abordasse você essa noite, a sua resposta seria rápida assim? Objetiva assim? Eu sei o que eu quero, Senhor. Se você sabe o que você quer, isso é objetividade. Vai te tirar da sua zona de conforto, você vai colocar o joelho no chão e vai orar: Deus, eu quero isso na minha vida. Deus, o milagre que eu preciso é esse. Aí, pastor, mas são tantos os milagres, mas também não seja egoísta, começa com um. Tem gente que quer tudo de uma vez, né? Deus, resolve o problema do meu casamento. Deixa eu ganhar na Mega Sena de sábado acumulada. Não adianta ganhar na Mega Sena se o casamento está uma daneira. Então resolve o primeiro problema do casamento. Mas tem objetividade. Por que você veio aqui hoje? Eu vim ver como é que era. Eu vim adorar. Eu vim conhecer. Tem um rapaz que vem de vez em quando aqui e fala: ouço o senhor todo dia na rádio, eu queria conhecer o senhor. Hoje eu acho que ele não veio. Mas domingo passado ele estava aí. Não, vim conhecer o senhor. É o objetivo dele. Amanhã, segunda-feira, qual é o objetivo da sua vida? O problema é que a nossa mente, quando ela é dominada e governada pelo humanismo, então nós passamos a viver como porcos nessa terra. Nós não olhamos para Deus, nós olhamos apenas para o mundo que nós vivemos nele. Nós não conseguimos levantar a cabeça para ver o mundo que Deus está mostrando para nós. E aí a gente passa a olhar para a nossa vida achando que o mundo que nós temos é o melhor mundo, enquanto Deus está mostrando para nós que o mundo que Ele tem é muito melhor. Aquele rapaz poderia chegar para Jesus e falar assim: Senhor, eu quero ficar rico agora. Poderia ou não? Sim ou não? Mas que adianta toda a riqueza do mundo cego? Você não poder ver seus filhos? Não poder enxergar o Gabriel? Você não poder ver a cor do carro que você vai comprar com a riqueza? Que adianta? E aí quando a gente olha para a objetividade desse rapaz, a gente chega à conclusão de que ele tinha uma mente objetiva. Deus, eu quero ver. Talvez ele tenha passado 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos da vida fazendo a mesma oração: Deus, eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver. E naquele momento que ele se encontra com Jesus, ele fala: é agora. Eu quero ver. Tem objetivo na sua vida com Deus. Deus, ele vai trabalhar na vida de pessoas que são objetivas, porque quando você tem fé, essa fé precisa te levar a ser objetivo. É interessante como Deus age. Eu poderia contar várias experiências da minha vida aqui, de coisas que nem se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda eu acreditava que Deus ia fazer, mas eu tinha aquele objetivo, aquela meta. Eu falava: Deus, eu quero isso na minha vida. E na hora que eu menos esperava, Deus fazia. Esse rapaz, ele poderia pedir qualquer outra coisa, mas o objetivo dele era enxergar. Então quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele não titubeou, ele foi claro, foi objetivo. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela precisa nos tirar da zona de conforto. A fé precisa nos fazer entender que somos dependentes de Deus. A fé precisa formar em nós uma mente objetiva. Quando você olha todos os períodos filosóficos da idade medieval levado pela fé, para a fé, nós vemos que houve grande fracasso. E a geração atual é uma geração que está esquecendo de viver pela fé. É uma geração em que as pessoas estão sendo religiosas pela denominação. As pessoas estão indo à igreja por causa da placa e não por causa de Cristo. Conversei isso com o padre Maurílio hoje.
Infelizmente, Padre, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo formado de cristãos que não vivem um cristianismo autêntico, de cristãos que não exalam o bom perfume de Cristo. Ele até disse que no grego a palavra perfume de Cristo, que está no nosso português, é traduzida melhor por odor de Cristo. Nós estamos vivendo uma geração desassociada de uma fé cristã em Deus, mas que está baseando a sua fé em homens, em circunstâncias. É a sua fé, só depende de você. Deus pode fazer coisas muito maiores do que você tem pedido, do que você imagina, do que você precisa. Saia da zona de conforto. Entenda que se existe alguém que possa mexer na sua história, é Deus. E tenha uma mente objetiva. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua semana, na sua vida, antes que você imagine. Já estou declarando que é para essa semana, viu? Antes que você imagine. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você.